Bom, eu acho que talvez fosse apropriado eu falar um pouco sobre o início da minha vida acadêmica, né? E o que antecede imediatamente isso. Eu sou de uma família de classe média, meu pai militar, mas que se reformou relativamente cedo e que tinha também bastante preocupação intelectual, digamos assim. Ele era de uma ala que eu acho que hoje pouco existe no Exército, que é a ala intelectual do Exército, né? Havia isso antigamente. E ele se tornou tradutor, né? Ele traduziu muitos livros para a editora Civilização Brasileira e para a Zahar. Com isso ele se tornou muito amigo de Enio Silveira, de Jorge Zahar. Isso foram contatos que depois foram importantes para mim. Ainda mais adiante talvez possa falar um pouco sobre isso, né? E minha mãe também, filha de militares, irmã de militares, esse tipo de coisa. Então, por isso mesmo, eu fui aluno do colégio militar, né? E no colégio militar da minha época, havia geralmente o que se imaginava como carreira, isso era nos anos 50, era ou o sujeito ia para as Forças Armadas, sobretudo para o Exército, ou então engenharia. Isso era a época jusselinesca, né? Na época em que eu saí do colégio, que eu estava terminando o colégio. Então, ser engenheiro era uma coisa, digamos assim, aceitável também, de alguma forma. Então, as minhas opções eram engenharia ou então ir para o Exército. Um dos grandes benefícios de ter sido aluno do colégio militar é que me vacinou em relação à vida militar, ou seja, eu não quis prosseguir, né? Então, havia essa ideia de engenharia. E eu estava me preparando para fazer esse curso de engenharia quando eu tive notícia da existência de uma recém-fundada Escola de Sociologia e Política na PUC do Rio. E aí foi difícil escapar disso, apesar dos temores da família, porque ser sociólogo não parecia muito promissor, sobretudo naquela época, do ponto de vista, digamos assim, do ganha-pão, né? Mas o papai já tinha traduzido vários livros de sociologia, eu tinha acompanhado isso tudo, de modo que por esse outro lado havia, digamos assim, uma empatia. A biblioteca do papai era uma biblioteca cheia de autores de ciências sociais, de Gilberto Freire, Donald Pearson. Isso tudo estava na minha vida, na minha infância, na minha família, né? Então eu acabei indo para a Escola de Sociologia em 1961. Foi interessante que nós fizemos juntos o exame de admissão, eu e um amigo, que depois também seguiu uma trajetória próxima a nós, que é o Luiz Antônio Machado da Silva. Nós éramos amigos de praia, amigos de Copacabana, e ele acabou fazendo junto comigo, nós entramos juntos. E lá nós conhecemos outras pessoas que depois fizeram parte da nossa trajetória, né? Sobretudo porque é impressionante como nós ficamos juntos até hoje, o Moacir Palmeira. Moacir Palmeira foi da minha turma na Escola de Sociologia e Política, né? E essa experiência da Escola de Sociologia e Política da PUC, eu acho que é muito importante, foi muito importante para mim. Não só na sala de aula, mas, digamos assim, o ambiente da época. Porque eu fiz a graduação na PUC, na Sociologia e Política, entre 61 e 64. E foi uma época muito quente, muito viva, do ponto de vista político, do ponto de vista intelectual, né? Eu me lembro, por exemplo, dos inícios da ação popular, né? Que tiveram como uma das suas fontes a PUC, né? E a convivência com gente tipo Padre Vaz, que foi um dos estimuladores da criação da ação popular, que foi um movimento de esquerda católica importante na época, oriundo da chamada JUC, né? E a experiência de sair do colégio militar e ir para uma universidade completamente diferente, né? Até a presença de meninas, coisa que não havia no colégio militar na época, hoje existe no colégio, mas na época não. Então foi realmente uma experiência muito transformadora. E a convivência com esses colegas foi muito importante. E nós tínhamos uma preocupação muito grande em nos profissionalizarmos como cientistas sociais, além do que a própria escola nos estimulava, porque a escola tinha um certo sentido mais de uma espécie de cultura geral, né? E uma das opções, inclusive, de se fazer a escola na época era preparar-se para o exame para o Itamaraty, para o Instituto Rio Branco, que eu cheguei a namorar essa ideia também. Me lembro que nós temos tido aulas particulares de história
com um professor nosso na PUC, o professor Falcon, Francisco Falcon, pensando em nos prepararmos para o Itamaraty. Então isso chegou a aparecer também. Mas o que realmente ficou mais forte foi a ideia de nos profissionalizarmos. E com isso nós forçamos um pouco, no sentido de que a escola nos oferecesse a oportunidade de já começar a trabalhar com pesquisa. E que inclusive houvesse uma possibilidade maior de especialização, porque na época era combinado que depois se separou entre a sociologia e política e a economia na PUC, né? E com isso, ainda fazendo a faculdade, eu tive a minha primeira experiência de campo, que foi justamente propiciada pelo padre Ávila, que foi o nosso orientador, era o diretor da escola, nosso primeiro professor de sociologia, e o campo propriamente, ele foi organizado pelo Moacir Palmeira, que foi em Alagoas justamente. Foi em Alagoas essa experiência de campo que nós tivemos, eu, Moacir, Machado e mais 2 colegas, e nós resolvemos fazer uma pesquisa sobre remigração de nordestinos. Nordestinos que vieram para o sul e que depois retornam. E nós procuramos entrevistar em Alagoas pessoas que tinham estado no sul e que tinham retornado. Um material que se perdeu, infelizmente, que eu acho que era muito interessante. E para mim foi um impacto muito grande, percorrer todo o interior de Alagoas, conhecer o Nordeste, que eu praticamente não conhecia, né? E que culminou no final da nossa pesquisa, nós retornamos a Recife, e em Recife fomos recebidos por Gilberto Freire em Apipucos. Até hoje eu tenho um artigo do Gilberto Freire com dedicatória dele que ele me deu nessa visita. Então, em matéria de batismo, eu acho que foi uma experiência muito forte. Essa época em que eu fiz a graduação na PUC, 61 a 64, foi uma época de muita atividade política. Eu gostaria de exemplificar isso. Na verdade, eu era oriundo de uma família de classe média conservadora, udenista, né? Então, a minha grande virada política se deu justamente no ano em que eu entrei, em função da renúncia do Jânio Quadros e de toda a luta no sentido da posse do João Goulart como presidente da República. Talvez seja difícil imaginar hoje, né? Mas na época eu fiquei em dúvida sobre como me posicionar. Esse foi realmente o momento em que eu dei a minha virada política. E aí a influência dos colegas que tinham outro tipo de trajetória e eram mais politizados do que eu, foi muito importante. E isso significou, em termos de atividade nossa, só para vocês terem uma ideia da época, usar o velho mimeógrafo do centro acadêmico para reproduzir um artigo do Alceu Amoroso Lima, defendendo a posse do Jango, e ir para as ruas panfletar. Coisas desse tipo assim, né? Então, realmente, isso foi uma experiência muito marcante que eu gostaria de registrar, esse começo tão pré-histórico, provavelmente para a maioria das pessoas que vão eventualmente assistir a esse depoimento, né? E a influência dos colegas foi realmente importante, inclusive do Moacir. O Moacir já tinha toda uma experiência política que eu não tinha, mas outros colegas, como por exemplo Sérgio Lemos, que é uma pessoa, colega nossa, que mais velho do que nós, que foi também um pouco nosso mentor intelectual, mentor político e tudo mais. E ainda na PUC, talvez já se desenhou de uma maneira um tanto inesperada para mim, a opção pela antropologia, porque a antropologia era uma das cadeiras que havia no curso, que é um curso mais genérico de ciências sociais, né, chamado de sociologia e política, mas onde estava presente a antropologia. Isso aconteceu de duas maneiras. Primeiro, porque o Moacir, de família alagoana, ele tinha relações com o professor Manuel Diegue Júnior, que foi nosso professor de antropologia, e que, ao mesmo tempo, era diretor do Centro Latino-Americano de Pesquisas em Ciências Sociais. Eu acho que tanto em função da nossa ligação com ele no próprio curso, quanto também por causa da relação da família do Moacir com ele e com a família dele, nós fomos convidados, ou nos convidamos um pouco, não me lembro exatamente de como é que foi a iniciativa,
para irmos trabalhar como estagiários no Centro Latino-Americano de Pesquisas em Ciências Sociais, né, que o Diegues dirigia. O Diegues me surpreendeu com um convite para ser assistente dele, ainda quando eu ainda estava terminando o curso, nas aulas na PUC, na Escola de Serviço Social da PUC, inicialmente, depois também em outros cursos da PUC, né? Então eu tive que, de alguma maneira, tendo tido esse convite, me interessar pela literatura, especificamente de antropologia. Foi isso que me levou a me voltar mais para esse tipo de literatura. E eu confesso que, na verdade, eu não tinha uma atração especial por aquela antropologia cultural que nós recebíamos na PUC na época. Mas por isso mesmo é que eu descobri, não me lembro mais exatamente como, O Índio e o Mundo dos Brancos, o livro do Roberto Cardoso de Oliveira, e que para mim foi uma grande descoberta na época. Essa antropologia social que o Roberto fazia, que era uma espécie de crítica ao culturalismo da época, para mim foi uma grande descoberta. E o Roberto frequentava e tinha atividades lá no Centro Latino-Americano. E num determinado dia eu o vi entrando, alguém me disse que era ele, não sei bem como é que era, e eu o abordei. E foi assim que eu conheci o Roberto Cardoso de Oliveira, né, que me convidou de imediato para ir ao museu, para conversarmos e tal, de onde saiu o convite então para ser então assistente de pesquisa não remunerada de início no Museu Nacional. E foi assim que eu fui para o Museu Nacional. Isso foi antes do programa de pós-graduação em Antropologia Social. Eu fui como assistente de pesquisa do Roberto, que conseguiu para mim, na época o CNPq funcionava no Rio ainda, né? E ele conseguiu para mim uma bolsa de pesquisa, uma bolsa do Conselho. Então eu acredito que eu tenha sido um dos primeiros cientistas sociais brasileiros que tenha tido bolsa do CNPq, através dessa assistência ao Roberto Cardoso. E um projeto de pesquisa dele sobre o contato interétnico, onde ele imaginou a minha posição, já que eu era sociólogo, né, tratava da Escola de Sociologia e Política, de eu virar uma espécie de especialista no polo não indígena do contato interétnico. Foi assim que a coisa começou. E que fez com que eu viesse a fazer trabalho de campo no Tocantins, que foi a minha primeira experiência de trabalho de campo pós-formação na graduação, né? Depois podemos falar mais um pouco sobre isso. Eu viajei para o Tocantins com o Roque Laraia, mas isso depois nós podemos falar um pouco mais. Paralelamente a isso, nessa época, o Roberto estava fazendo as movimentações no sentido da criação do programa de pós-graduação, porque essa exatamente foi uma época em que, a partir do famoso parecer Sucupira, surgiu a nova pós-graduação no Brasil, né? E o Roberto, que era muito hábil politicamente, ele percebeu que essa era uma entrada importante naquele momento. E junto com o David Maybury Lewis, que então eu também conheci nessa época, que era o seu parceiro nessa empreendimento, professor em Harvard, e que tinha bons contatos na Fundação FOR, que então avançamos as iniciativas no sentido da constituição desse programa, basicamente como cria da Fundação FOR, com muito pouco apoio da própria universidade, que nem compreendia bem o que era esse negócio de pós-graduação, né? Então nós éramos, de certa maneira, duplamente incompreendidos. Um, pelo fato de sermos do Museu Nacional, que até certo ponto, na época, sobretudo, é uma espécie de corpo estranho dentro da UFRJ. E depois pelo fato desse empreendimento da pós-graduação. E apesar de recém-formado, eu, na verdade, pude colaborar um pouco nessas discussões preliminares que redundaram na criação do programa, inclusive por causa da minha habilidade linguística. Eu esqueci de mencionar, porque eu comecei depois, é que na infância eu morei 3 anos nos Estados Unidos.
acompanhando a minha família. Então eu tinha uma proficiência com o inglês que o Roberto, por exemplo, não tinha. Então até como intérprete, eu estive presente em muitas das discussões que se fizeram na época que deram na criação do programa, né? Então eu acho que isso é interessante, porque a maioria dos colegas que vocês têm entrevistado são pessoas cuja ligação com o museu vem a partir do programa de pós-graduação, e a minha é um pouquinho anterior, né? Mas depois eu fiz parte então da primeira turma do programa de pós-graduação, né? E eu fui o primeiro aluno formado pelo programa de pós-graduação, que então só tinha o mestrado, né? Hoje são várias centenas, né? Ou muitas centenas de alunos, e eu inaugurei essa fila, né? Fui o primeiro aluno desse programa de pós-graduação. Então, como eu dizia, eu tive a minha primeira experiência de campo, que foi então nesse projeto do contato interétnico que o Roberto coordenava. E o Roberto, ele sempre teve uma capacidade muito grande de colocar as pessoas com funções específicas dentro dos projetos dele, né? Então, o Roque Laraia, o Roberto da Mata e o Júlio César Melatti, que já realizavam pesquisa na área do Tocantins, eles prosseguiram com essa perspectiva do contato interétnico, que redundou, por exemplo, no livro do Roberto da Mata e do Roque Laraia, Índios e Castanheiros, né? Então isso faz parte já dessa perspectiva do Índios e Castanheiros, né? Então eu entrei nesse projeto, e a minha primeira ida ao campo, como eu já disse, foi como assistente do Roque Laraia quando ele foi para um grupo indígena, o grupo que então se chamava Suruí. Interessante, porque as condições eram realmente mais precárias na época do que hoje, né? Hoje em dia, com todas as dificuldades, os alunos têm tido, pelo menos até agora, vamos ver o futuro, né, possibilidade de ter suas bolsas de estudo, de ter suas verbas de pesquisa numa extensão e num volume que nós na época não tínhamos, né? Então eu me lembro que em 66, então, eu já no museu, mas antes da criação do programa, eu fui para o Tocantins com o Roque. E a viagem inicial foi junto com a família da Mata. Então, na época, é interessante que o ponto de referência para troca de avião não era Brasília, para chegar no chamado Brasil Central, que havia essa categoria de Brasil Central que depois se perdeu um pouco, né? Começamos a falar em Amazônia, mas na época havia também essa ideia de Brasil Central. Então nós viajamos de ônibus do Rio para Goiânia. E em Goiânia que nós pegamos um DC-3 paradouro que ia parando por tudo quanto é lado no Tocantins, junto com o Mata, a esposa dele, Celeste, e seus filhos, né, que então desembarcaram em Tocantinópolis e nós prosseguimos para Marabá. E então o Roque Laraia também tem uma importância muito grande para mim, porque foi aula fora da sala de aula com ele, né? O fato de você fazer um trabalho de campo acompanhado de um pesquisador mais experiente tem grande importância na formação do antropólogo. Todos os detalhes, né? Desde no Rio de Janeiro, íamos à Papelaria União comprar um certo tipo de papel especial que servia como diário de campo, coisas desse tipo assim, até as vicissitudes do campo, propriamente dito, né? Para chegar, então, a minha primeira experiência, quando finalmente nos fixamos, foi no grupo indígena. Então, meu primeiro trabalho de campo teve como base a aldeia do Suruí, de onde, então, eu parti para começar a pensar os chamados regionais, né? Aí dessa situação em que eu estava, que era uma região que tinha como referência principal Marabá, e depois, então, a cidade de São Domingos do Araguaia, recém-formada, né? Então, isso foi uma experiência muito forte. Eu retornei muitas vezes depois a essa região, e foi lá, então, que eu desenvolvi o trabalho de campo que redundaram tanto na minha dissertação de mestrado, que foi a primeira dissertação de mestrado do programa do museu,
quanto depois na minha tese de doutorado. A dissertação de mestrado que depois foi publicada, depois podemos ver com o título de Frentes de Expansão e Estrutura Agrária, né, que alguns anos atrás teve a sua terceira edição publicada através do Programa de Cartografia Social da Amazônia, dirigido pelo nosso amigo Alfredo Wagner Berno de Almeida, que é uma figura importante como referência para mim também nos estudos da Amazônia. E depois a minha tese de doutorado feita na Universidade de Manchester, que redundou depois num livro que também foi publicado, teve algumas edições no Brasil, chamado Capitalismo Autoritário e Campesinato, numa coleção da Difusão Europeia do Livro, ou DIFEL, então muito prestigiosa, chamada Corpo e Alma do Brasil, que era dirigida pelo Fernando Henrique Cardoso. Foi o Fernando Henrique que me convidou para publicar a minha tese na coleção dele, o que aliás redundou numa certa ciumeira por parte do editor Jorge Zahar, com o qual eu tinha ligações que eu não me referi ainda, mas eu acho que vale a pena ser mencionado, né? Esse livro, por sua vez, também há poucos anos atrás conheceu uma edição mexicana, o Capitalismo Autoritário e Campesinato. E eu tinha muita vontade de republicá-lo agora, não sei bem como fazer isso, porque essa temática do autoritarismo, eu gostaria depois de voltar a isso, foi uma temática que foi muito forte na ciência social brasileira nos anos 70 e nos anos 80, e eu acho que eu tenho um papel especial, específico, dentro desse movimento que tem a ver com essa discussão a respeito da questão da questão do autoritarismo, né, que eu fiz um trabalho conceitual, né, que tem a ver inclusive com essa noção de capitalismo autoritário, que eu acho que, embora num círculo restrito, eu acho que teve alguma importância. E eu me surpreendo hoje com, digamos assim, com a atualidade, até certo ponto, sem forçar a barra, mas com a atualidade dessas questões, pelo menos do ponto de vista conceitual, né? E eu acho que talvez fosse útil que esse livro viesse a ser republicado. Eu acho que sim. Então eu gostaria eu me lembrei agora então de outra atividade nossa que se iniciou ainda na graduação e que tem uma certa importância para a ciência social brasileira, que foi justamente o fato de que, em função do fato de que o papai era tradutor e amigo do Jorge Zahar, nós travamos contato com o Jorge e, na época, havia uma coleção era muito difícil o acesso à bibliografia de ciências sociais. Uma coisa que hoje talvez seja, nessa era da internet, talvez seja um pouco difícil de entender, como é que era difícil nós termos acesso à bibliografia de ciências sociais. E, na época, se recorria muito às chamadas apostilas, né? Havia, inclusive, umas apostilas muito prestigiosas que eram publicadas na ciência política da UFMG, em que eles juntavam em temas específicos coletâneas de textos, né? E houve também outras coletâneas importantes. Já antes, tinha havido as famosas coletâneas organizadas pelo Donald Pearson, em São Paulo, né? E depois o próprio Fernando Henrique, junto com Ottaviani, publicaram uma coletânea chamada Homem e Sociedade, se não me engano, que também foi muito útil para nós. Então nós nos inspiramos nisso, e o Moacir, digamos, o movimento inicial foi meu, mas eu chamei o Moacir e o outro colega chamado Antônio Roberto Bertelli, que era de Minas, mas estava meio refugiado político no Rio nessa época, porque isso aí então já é 64 e 65, 66, começa a ser um outro quadro político, né? E nós propusemos ao Jorge Zahar a criação de uma coleção chamada Textos Básicos de Ciências Sociais. E essa coleção foi um certo sucesso, porque realmente veio atender uma necessidade. E, ao mesmo tempo, nós convidamos para serem organizadores das coletâneas colegas nossos, tanto da antropologia quanto da sociologia, da ciência política e tal, que tivessem trabalhos específicos em determinadas áreas, né? Me lembro, por exemplo, do Vanderlei Guilherme dos Santos,
fazendo uma coletânea sobre a questão da dialética, que na época era importante para ele, né? O próprio irmão meu, Gilberto Velho, fazendo coletânea sobre sociologia da arte, que era o seu principal interesse na época, e assim muitos. Eu acho que, na verdade, foi uma espécie também em alguns casos, também de entrada na produção bibliográfica de colegas nossos que depois se distinguiram na ciência social brasileira, né? Mas nós também organizamos alguns livros nessa coleção, né? E o livro inaugural dessa coleção foi um grande sucesso de público na época, foi organizado por mim, pelo Moacir e pelo Bertelli, mas por iniciativa minha. É um livro uma coletânea chamada Estrutura de Classes e Estratificação Social, cujo carro-chefe era um artigo importante do antropólogo mexicano Rodolfo Staverhagen, que foi uma das pessoas que nós conhecemos no Centro Latino-Americano de Pesquisas em Ciências Sociais. Aliás, minha primeira experiência de campo talvez tenha sido subir em favela no Rio de Janeiro, acompanhando o Staverhagen, que deu um curso para nós de metodologia de pesquisa na PUC do Rio, né? E então teve essa coletânea que realmente teve não sei quantas edições, talvez umas 10 ou mais edições, porque havia uma ânsia também. Nesse momento o marxismo realmente tinha uma centralidade na discussão política muito grande, né? Eu acho que isso aí é alguma coisa que depois nós podemos voltar a falar a respeito. E dentro dessa mesma coleção eu organizei uma coletânea chamada O Fenômeno Urbano, que foi de textos de ciências sociais voltados para a cidade, que também teve importância, eu acho, nessa época, né? E alguns desses textos depois vieram a ser referência. Essa coletânea do Fenômeno Urbano eu via com parte de bibliografia de cursos, sempre, né? Inclusive meu irmão, que depois ficou mais voltado para estudos da cidade, sempre usava e coisas desse tipo assim. E depois eu mesmo, pessoalmente, tive outras atividades na editora Zahar, por exemplo, uma coleção que teve um número menor de edições, chamada Sociedade e Agricultura, que eu fui diretor junto com Bernardo Sorge, né? E também tradução de livro e revisão de tradução. E eu acho que esse contato conosco foi importante para o Jorge, porque justamente o Jorge se tornou, digamos assim, a editora Zahar se tornou a editora talvez principal de ciências sociais no país na época, e de certa maneira nós tivemos um papel no sentido de fazer uma mediação entre o Jorge Zahar, entre a editora e os jovens cientistas sociais da época, colegas nossos de outras áreas, né? Eu acho que isso abriu possibilidades para o Jorge que foram importantes. E essas pessoas também, na época nós tínhamos muita dificuldade de emprego e tudo, muitas vezes ganhavam também um dinheirinho fazendo tradução ou fazendo revisão de tradução, coisas desse tipo, né? Então esse contato com a editora Zahar e essa coleção Textos Básicos de Ciências Sociais é alguma coisa que também se iniciou no final da graduação e prosseguiu, que eu gostaria de fazer referência. Mais adiante, o Roberto Cardoso também, eu apresentei ele ao Jorge, também ele teve livro publicado na editora, e assim como outros colegas. Como eu disse, eu então fiz vários trabalhos de campo na região do Tocantins, e como eu também já disse, isso aí foi uma experiência muito importante pessoalmente e metodologicamente, digamos assim, né? E permitiu, eu acho, que eu contribuísse para a própria perspectiva do Roberto, da questão das relações interétnicas, né, que era um tópico dele. E me deu um material muito rico, que eu pude utilizar não só para essa dissertação, e o fato de ter iniciado o trabalho de campo antes da constituição do programa me deu uma vantagem, que é de que quando o programa começou, eu já estava avançado no meu trabalho de pesquisa, e por isso também eu pude defender a tese em tempo recorde, né? Eu entrei no museu em 66, o programa se iniciou em 68, e em 70 eu já estava defendendo a dissertação de mestrado, né? É interessante que já por essa época, então,
a Fundação Ford tinha colocado também como parte do pacote que ela nos entregou para esse início do programa, 2 bolsas de estudo. E acabou que essas bolsas de estudo foram utilizadas por mim e pelo meu irmão Gilberto, que foi para a Universidade do Texas. E eu, em função de contatos do Roberto, fui para a Universidade de Manchester, né? E a ida para a Universidade de Manchester foi em função do contato do Roberto com um professor de lá, um sociólogo chamado Brian Roberts, né? Que não era parte propriamente do grupo, mas fazia parte da constelação na qual estava esse grupo, que era o grupo já chamado Escola de Manchester, cuja figura principal era o Max Gluckman, que justamente desenvolvia uma antropologia social na qual se inspirava o Roberto Cardoso, né? Então, a ida foi em função disso. Eu não queria muito ir para os Estados Unidos, tinha um preconceito em relação a estudar nos Estados Unidos. Então, a Inglaterra me pareceu uma boa solução, inclusive porque eu tinha familiaridade com o inglês, mais do que eu tinha com o francês. Na época tinha surgido também antes a possibilidade de ir para a França em função de um contato do Diegues, né? E ele ofereceu a mim e ao Moacir, mas eu resolvi não ir. Então, o Moacir foi junto com Rosa, a esposa dele na época, né, que foi no meu lugar, digamos assim, e eu não fui para a França, acabei indo para a Inglaterra, né? E essa experiência lá também foi muito rica, em contato com o próprio Gluckman, né? O meu orientador de tese, que foi também um antropólogo importante que circulava por lá, que era o Peter Worsley, né? E outros antropólogos da época muito importantes, que eram, por exemplo, o Clyde Mitchell, né? Devo dizer, e nós não falamos sobre isso porque não é esse o foco da entrevista, que eu, na época, eu estava sendo objeto também de um inquérito policial militar, né? Então, a saída para fora do país foi, ao mesmo tempo, um empreendimento acadêmico e foi também uma escapadela, porque se eu tivesse ficado, eu teria sido preso. Eu tive uma prisão preventiva decretada pouco depois de ter chegado lá. E foi interessante o contato com os professores em Manchester, porque depois, então, quando entramos na etapa da justiça militar, eles todos deram testemunhos por escrito, favoráveis a mim, foram muito solidários, né? Era um grupo de esquerda, uma tradição de esquerda desse grupo de Manchester, né? E a experiência com a Inglaterra, eu acho que foi muito importante para mim para poder desenvolver a minha discussão a respeito do autoritarismo e do capitalismo autoritário, né? Que eu tentei fazer numa perspectiva comparativa, né? Que também muito estimulado pelo David Maybury Lewis. Foi o David Maybury Lewis que me estimulou. Então eu tomei como referência a expansão, digamos assim, da fronteira, ou as frentes de expansão, para usar a expressão do Roberto Cardoso, no Brasil, para pensar não só o que acontecia localmente, geograficamente, com essas frentes de expansão, mas o meu esforço, no caso do doutorado, foi sobretudo tentar pensar o Brasil a partir deste lugar. Então, eu acho que isso é que eu tentei fazer na minha tese de doutorado. E, ao mesmo tempo, fazer isso comparativamente, pegando 2 outros casos de expansão, ou de expansão de fronteira, que é a expressão mais usual usada internacionalmente, né? Que eu peguei o caso americano, da fronteira para o oeste americano no século XIX, e peguei, isso também foi por um certo oportunismo político, o caso da expansão russa na Sibéria, a partir do final do século XIX. Então, isso me abriu muito os horizontes, né? Me permitiu ter outra perspectiva. E o fato de estar lá e poder assistir, por exemplo, cursos de história russa e coisas desse tipo assim, foram muito importantes. E, ao mesmo tempo, me permitiu me aprofundar nos meus estudos sobre o marxismo, né? Tomando como referência principal o livro do Lenin, O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, né? Que eu estudei com bastante cuidado nessa época, né? E outros horizontes que eram inesperados para mim na época, do ponto de vista político, né? Porque não fazia parte do meu horizonte político, por exemplo, lidar com Trotsky,
não havia espaço para mim aqui para fazer isso. Mas essa ida para a Inglaterra me permitiu me abrir um horizonte e outras possibilidades de trabalho, né? Eu sempre fui um pouco rebelde às ortodoxias, sempre gostei de ver outras possibilidades, e isso foi possível fazer lá. E a experiência inglesa, eu acho que permitiu não só o desenvolvimento da ideia de capitalismo autoritário, mas a ideia do capitalismo autoritário em contraste com o que seria, digamos assim, um capitalismo mais clássico, ou um capitalismo, digamos assim, democrático burguês, né? Eu acho que essa experiência no exterior, essa experiência de Inglaterra, é que me permitiu formular isso. Terminado essa tese de doutorado, e depois dessa trajetória, eu, de certa maneira, virei uma espécie de especialista em assuntos de antropologia, digamos, antropologia rural, digamos assim, para usar um termo neutro, né? E junto com o Moacir, nós, digamos, formamos um pequeno núcleo que eu acho que foi importante na história do programa de pós-graduação do museu, né? Sobretudo a partir de uma cadeira chamada Sociedades Camponesas, que tinha sido inaugurado pelo Roberto Cardoso de Oliveira, utilizando sobretudo uma bibliografia de estudos de antropologia feita no México, né? Então o Roberto também foi, de certa maneira, inovador na antropologia brasileira ao introduzir numa antropologia que até então era sobretudo de estudos indígenas, a literatura sobre campesinato, sobretudo a partir dessa literatura mexicana ou produto de trabalhos de não mexicanos, mas realizado no México e na América Central. Então essa cadeira inaugurada pelo Roberto Cardoso, de certa maneira eu e o Moacir nos apropriamos dela e constituímos, digamos assim, um esqueleto básico dessa disciplina, que eu acho que foi se modificando através do tempo, mas que de qualquer maneira teve a ver com essa disciplina, tal como nós a enxergávamos na época, né? Eu acho que isso foi muito importante, me marcou. E eu, em função disso, então, também dessa constituição desse grupo, eu e Moacir, de certa maneira, continuamos a dar curso no âmbito do programa a algo que tinha começado na origem do programa, com um projeto de pesquisa comparativo Nordeste Brasil Central, ou seja, constituir um grupo de pesquisadores para o Nordeste e um grupo de pesquisadores para o que era Brasil Central e depois foi se transformando em Amazônia, né? Então, esse núcleo nordestino foi muito importante, até hoje é importante. José Sérgio é uma das figuras centrais dessas atividades, e eu, por minha vez, tentei desenvolver um trabalho que foi em ponto menor, mas de qualquer maneira foi importante, nessa área do Brasil Central, Amazônia, continuando um trabalho que, nessa constituição do programa, também estava muito associado à nossa professora Francisca Isabel Schuring Vieira Keller, falecida, que também trabalhou nessa área, né, área próxima a que eu trabalhei também, e que foi a coordenadora inicial desse grupo, que no início do programa se constituiu no trabalho comparativo Nordeste Brasil Central. Então essa ideia do Nordeste Brasil Central do início do programa, eu queria chamar a atenção para isso. Mas eu queria dizer também que esses estudos sobre o campesinato, eu comecei a ter a sensação, que eu sou um pouco inquieto, de que as discussões teóricas estavam ficando um pouco repetitivas e viciadas. Foi essa a minha experiência. Inclusive porque começou a haver uma certa cobrança digamos assim, de retidão política, que eu acho que começou a amarrar um pouco demais o trabalho, né? Comecei a sensação de que isso começou a deixar de ser tão atraente para mim. Então eu comecei aos poucos a desenvolver uma outra linha de trabalho, que foi um trabalho com o que poderíamos chamar de antropologia da religião. E tendo como referência o meu próprio trabalho de campo, na Amazônia, né? Eu fiz um dos trabalhos que eu considero um dos mais importantes meus, foi um artigo de peso, que depois foi publicado no exterior também, chamado Cativeiro da Besta Fera, em que eu fiz uma reanálise do meu material de campo, pensando a partir de uma noção que eu desenvolvi na época, que foi a noção de uma cultura bíblica,
em que eu tentava mostrar como é que essa noção de cativeiro que nós tínhamos encontrado no nosso trabalho de campo, assim como o autoritarismo não se restringia ao regime autoritário, o cativeiro não se restringia a esse cativeiro atual, mas fazia parte de uma verdadeira cultura bíblica, onde o cativeiro remontava até aos cativeiros que são referidos na Bíblia. Então, eu fiz um trabalho sobre isso, e esse artigo meu marcou essa passagem minha para esse terreno da antropologia da religião, né? Mas mantendo o pé na questão rural, essa época é uma época em que você ainda estava institucionalizando a pós-graduação e não havia um ambiente geral na universidade, ainda não era um ambiente que estava afinado com a nossa atividade, com a pós-graduação, e junto com a pós-graduação foram surgindo esses centros de pesquisa, alguns deles também com apoio da Fundação FOR, e um deles era o SEBRAP, né? Então, foi justamente a partir daí, então, que se constituiu, a partir dessa pós-graduação inicial e desses centros de pesquisa, uma associação que se tornou importante para nós, que foi a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, a ANPOX, né? E talvez valesse a pena mencionar alguma coisa a respeito disso. Isso fez parte, digamos assim, do amadurecimento da pós-graduação em Ciências Sociais no Brasil, foi a criação da ANPOX. Então, isso foi um lugar a que eu dediquei algum esforço também, né? Eu fui membro de 3 diretorias da ANPOX, né? Uma tendo como presidente Fábio Vanderlei Reis, outra tendo como presidente Vanderlei Guilherme dos Santos, e acabei por ser o primeiro antropólogo a ser presidente da ANPOX, porque até então os cientistas políticos, de certa maneira, monopolizavam a presidência. E eu, como era meio anfíbio, porque também havia um certo preconceito em relação à antropologia, que vale a pena registrar aqui, né? Tivemos, inclusive, na própria constituição da ANPOX, alguma discussão a respeito da posição da antropologia nesse conjunto das ciências sociais. É curioso, porque a antropologia no Brasil hoje tem um prestígio, né? Mas na época, para nós nos afirmarmos, não foi tão fácil assim, né? Eu fui o primeiro presidente antropólogo da ANPOX. Eu acho que vale a pena esse registro. Como também acho que vale a pena, isso também faz parte da minha trajetória, inseparável, a minha atividade na SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. É interessante que as ciências sociais sempre estiveram, digamos, de certa maneira, subrepresentadas na SBPC. Mas o fato de nós participarmos de uma instituição que era ou multidisciplinar, que era o Museu Nacional, de certa maneira, me deu uma abertura para outras áreas que me facilitou uma inserção na SBPC. Então, eu fiz parte do grupo bem diversificado, né, de colegas como Enio Candotti, Roberto Lente, Reinaldo Guimarães e outros, que reconstituímos a regional da SBPC no Rio de Janeiro, e isso teve muita importância na SBPC nacional, porque a partir daí se criaram outras regionais, e de certa maneira a SBPC passou a ter uma atividade orgânica o ano inteiro, em vez de ser identificada exclusivamente com sua reunião anual ou com as atividades que se davam na sede em São Paulo. Então isso aí foi uma atividade importante. Como também foi importante a criação da revista Ciência Hoje, uma revista de divulgação científica que depois teve rebentos, né? O Jornal da Ciência, que até hoje é um veículo importante da SBPC, ou a Ciência Hoje das Crianças, né? Hoje o Instituto Ciência Hoje é independente da SBPC, mas ele nasceu dentro da SBPC e eu fiz parte, eu era o cientista social desse grupo fundador da SBPC. Então essas atividades institucionais, sobretudo nas associações científicas, também fazem parte da minha trajetória e não posso deixar de mencionar. No caso da SBPC, depois dessas atividades inicialmente na regional, eu também assumi cargos no conselho da SBPC, fui do conselho da SBPC várias vezes e fui da diretoria da SBPC várias vezes, né? Tendo chegado a ser vice-presidente da SBPC, e hoje eu sou o único cientista social que é presidente de honra da SBPC.
que nós chegamos a criar uma associação de cientistas sociais da religião do Mercosul, uma associação internacional de estudos da religião, né? Associação de Cientistas Sociais da Religião do Mercosul. Essa associação está presente e é ativa, muito ativa. Um dos seus presidentes recentemente foi um ex-aluno, né? O Emerson, e assim, de fato, se desenvolveu. E embora tenha esse nome, que é um pouco datado, de Associação de Cientistas Sociais da Religião, do Mercosul, porque nossa ligação era mais forte, sobretudo, com argentinos, colegas argentinos e colegas uruguaios, as reuniões da associação hoje são verdadeiras reuniões internacionais, lato sensu, de cientistas sociais que estudam a religião, né? Então, isso aí foi alguma coisa que eu tive envolvido na fundação, né? E que é importante registrar porque é uma associação pioneira, inclusive nesse sentido de uma associação internacional com esse âmbito, né? Latino-americano, sul-americano e coisas assim, né?